Olá, flores! Tudo bem com vocês? Espero que todas e todos estejam muito bem. Flores, eu prometi a vocês que eu faria um vídeo de refutação, só que não é o vídeo de refutação hoje ainda, tá? Porque, como eu falei para vocês, quando eu procuro postar algum vídeo aqui, eu converso muito com Deus para que o Senhor ele possa estar colocando palavras para tá deixando para vocês. Até mesmo numa refutação, a gente tem que tomar um máximo de cuidado para poder falar tudo que deve falar, mas assim, sem machucar ninguém, tá? Então hoje eu quero ler uma passagem da Bíblia e em cima da leitura eu vou conversar um pouquinho com vocês. Então, eu vou ler agora 1 Samuel, capítulo 17, do verso 32 em diante. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse a Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, ao filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu venhas a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos dos arraiais dos filisteus
Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Flores, hoje, durante o meu dia, eu estava lavando minha roupa e fui pedindo a Deus para colocar palavras na minha boca para hoje a gente vir conversar um pouquinho. E em cima desta leitura aqui da Bíblia, os comentários que hoje a gente vê na internet a respeito do irmão Trevisan ter voltado para a CCA. E muitos estão assim perguntando, mas por que que ele fala que ontem esse servo de Deus postou um vídeo na congregação da CCA falando que ele estava de volta, mas porque Deus quis assim. E que o ano passado, quando o Senhor permitiu dele retornar para a congregação que está no Brasil, o servo de Deus Marsoli, esse culto eu estava presente quando foi apresentado o irmão Trevisan, é um mosquitinho que estava aqui. E aí a gente sentiu alegria, né? Porque a congregação cristã no Brasil é união, não é divisão. Então, muitos chegaram a abrir seus canais aqui na internet para maldizer a congregação. Então, o Senhor foi trazendo muitas coisas, eu vou relatar aqui para vocês. E se não der tempo nesse vídeo, eu vou dar o segundo tempo, tá? Aí vai ser parte 1, parte 2. Então, flores, eu quero dizer a vocês que, para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, 42 anos de caminho e muito feliz em servir a Deus na congregação que está no Brasil. Se inscrevam no meu canal, ative os sininhos, dê os likes, compartilhe os meus vídeos. E o que eu vim deixar para vocês aqui hoje, flores, quando houve essa divisão que na época, como eu falei para vocês, eu nunca quis saber demais, nunca busquei. Os irmãos das comuns congregações, eles davam um ensinamento para nós congregarmos somente nas congregações dos relatórios, né? Porque a gente ficou sabendo que o servo de Deus deixou da congregação e por ele ter um poder aquisitivo muito grande, ele construiu outras igrejas, Ministério de Jandira, tá? E veio esse aviso para nós tomarmos cuidado, né? Porque até então nós sabíamos assim que tudo que a congregação fazia lindamente, gratuitamente, o servo de Deus fazia o contrário. Dizem que ele pagava até para recitativo. Então, houve-se muitos que largaram a graça do Filho de Deus para seguirem esse irmão. E eu vou ser sincera, porque aqui a gente tem que falar a verdade, né? Então, eu quando olho para o irmão Samuel Trevisan, eu não consigo enxergá-lo um homem espiritual. Eu o enxergo assim como um homem assim que pensa muito para o lado material. E tanto ele pensou no lado material que ele, por tanto tempo que ele serviu a Deus na congregação, a família toda faz parte da congregação, ele não se deu bem. Porque maldito o homem que deixa o dinheiro falar mais alto. Por que eu li Davi? Para fazer uma comparação. Davi, ele era um servinho ranzinzo, pequenininho. O irmão Trevisan também é pequenininho, né? Mas o Davi, quando o Senhor separou ele para essa guerra, para ele lutar contra o gigante, ninguém dava nada por ele.
mas Deus o escolheu para uma grande obra. Tanto o escolheu como ele foi vencedor nessa obra. E muitos de nós aqui da congregação, a gente se deixa levar pelo homem. Igual o senhor, o servo de Deus, Samuel Trevisan. Se ele não deixasse o dinheiro falar mais alto na vida dele, ele poderia até hoje estar dentro da congregação, servindo a Deus dentro da congregação, e não precisaria de acontecer toda essa, eu falo, uma bagunça que aconteceu, sabe? E o que ocorre é que depois que teve esse desligamento dele, que eu tenho as minhas fontes, eu sei que só nos Estados Unidos ele levantou 50 congregações. E ele também feriu muitos corações por conta da ganância, do dinheiro. Eu falo com convicção. Muitos, eu creio que Deus permitiu tudo isso na obra dele para mostrar os verdadeiros servos e servas de Deus. Aqueles que verdadeiramente vieram para esse caminho para a salvação da alma. Mas a gente sabe que no meio de todas, né, sua congregação, de todas as igrejas, quando o dinheiro fala mais alto, nada vai bem. Hoje em dia, os críticos entram aqui para falar que a congregação é uma empresa, verdadeiramente é uma empresa porque tem CNPJ, mas achavam que os servos de Deus do Brás o receberam, né, o Trevisan, por conta de bens materiais. A congregação tem 100 anos e nunca foi preciso de ficar gareando dinheiro, a obra é espontânea. Aqui não se cobram nada. No entanto, o Samuel Trevisan, tudo que foi bonito na congregação, ele lançou diferente na obra dele. Que eu falo a obra do homem. Aonde as mulheres tocam na orquestra, aonde as mulheres são diaconisas, pregam a palavra. E por que essa obra tão rica não foi para frente? Fiquei sabendo, teve um servinho de Deus que era da CCA e eu cheguei a ver ele pregando e eu particularmente eu não vi espiritualidade, eu senti ele muito arrogante, muito altivo, que ele falou que se houvesse a junção entre CCA com CCB, que ele não ia permanecer, sair da CCA para ir para a CCB, que ele iria permanecer ali e não sairia dali. Ele era da congregação, a esposa dele contou no microfone da igreja a trajetória do casal. Eles eram de um estado aqui do Brasil, a família toda da congregação. E quando ele soube desse ministério de Jandira, ele veio aqui para São Paulo, conheceu o ministério e resolveu deixar a congregação para hoje estar no ministério de Jandira. E para que tudo isso? Por que tudo isso? Trocar a graça do Filho de Deus para um ministério que ele nem sabia? Porque houve-se o interesse material. Porque aquele que vem para a igreja com o intuito de bens materiais não permanece. Se fosse um lado tão bonito espiritual, ele já não teria deixado da CCA e montou outra igreja. Então, o que eu vejo do irmão Samuel Trevisan, se esse vídeo chegar até o irmão, eu vou dizer a minha opinião sobre o irmão. Deus tudo permitiu acontecer tudo isso, mas muitas almas que o irmão entristeceu, Deus vai pedir conta. Vai pedir contas. Por quê? Porque muitos largaram do caminho de Deus para seguir o caminho do homem e acabaram se estrepando pelo caminho. Muitos hoje em dia largaram da igreja e hoje vêm culpar a congregação.
Mas só Deus sabe o que ocorreu nessas transições. De indas, de vindas, é um que queria ministério, aí alcançaram o ministério. Hoje em dia teve essa bagunça de novo, o irmão voltou pro Brás, olha que coisa feia, e vai pro Brás, depois sai do Brás, volta para a igreja que era dele. E eu, particularmente, irmão Trevisan, eu não sinto irmão espiritual. Eu vejo uma carnalidade tão assim explícita no rosto do irmão. E uma coisa que eu falo, sabe, irmão, a gente tem que tomar cuidado porque Deus ele é tão maravilhoso. Nas palavras que o Senhor fala, que ele tem o poder de deitar uma pessoa pobre e levantar rica. E da mesma forma que ele faz isso, ele levanta, ele pode fazer o irmão deitar-se riquíssimo e levantar um pobre miserável. Porque nessa obra Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Essa obra maravilhosa é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não é o que tem um ser desprezível que anda fazendo paródia em cima dos cultos online, falando que é em nome da construção, que eu ainda estou orando a Deus para refutar esse servo de Deus. E vai ser tudo no tempo de Deus, porque aqui quando eu pego para falar, não é porque eu quero falar. Eu falo aquilo que Deus pede para eu estar falando. Então, você que largou da santa obra de Deus, que eu falo que a santa obra de Deus é a graça do Filho de Deus, e bandeou para o lado do homem, se você se arrependeu, não se envergonhe de voltar para o caminho do Senhor, porque é mais válido um pobre entrar no reino de Deus do que um rico. Então, muitos que largou o caminho para querer ir atrás de status, porque o servo de Deus é rico, vamos andar na cola dele, de que valeu tudo isso? Então, essa transição que houve há 10 anos e há um ano, nós achávamos que o irmão voltasse para a congregação do Brás e tudo tornaria-se em paz, a gente viu que foi momentâneo. Porque o homem não quer deixar o eu. O homem quer andar assim, segundo ele. Eu posso, eu consigo, eu tenho dinheiro. E esses tipos de homens e mulheres que andam segundo o eu não permanecem. Porque a graça do Filho de Deus é um caminho estreito, não é um caminho assim largo. Porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu no duro madeiro da cruz para nos dar a liberdade de estarmos hoje aqui o glorificando. E não é de qualquer jeito que a gente vai alcançar a coroa da vida eterna. Então, irmão, ontem eu estava até assistindo o canal do irmão Fora da Caixa. Eu o parabenizo, porque tem que dar uma explicação certa. Tudo agora falar é que Deus fez. Então, ano passado, Deus preparou do irmão voltar para a congregação que está no Brasil e Deus resolveu agora voltar para a CCA. Então, fica aquela incógnita. Tudo que o irmão lá da Fora da Caixa falou, eu assino embaixo, porque vocês brincam muito com a palavra de Deus. Eu estou aqui para defender a obra de Deus, eu sirvo a Deus na congregação, não me arrependo. Vocês podem perceber que 42 anos de caminho, a gente passou por toda essa turbulência na congregação e eu não dei voz nem ouvido para o homem. E o meu intuito aqui é seguir o Rei Eterno. O Rei Eterno, que ele que é o dono da obra, ele que é o dono de nós, sabe? Ele que nos leva onde ele quer. Mas maldito o homem que pense em andar segundo os seus passos, os seus próprios passos, porque só tropeça, só erra. E no tropeçar e no errar, muitos o irmão levou junto com você, porque acabou errando, transgredindo na presença de Deus. Mas Deus é misericordioso. Se muitos de vocês deixaram do caminho e hoje se arrependeram porque viu que viram uma bagunça, né?
Voltem a servir a Deus dentro da congregação, sim, por que não? Deus, ele é maravilhoso, ele é perdoador, ele é misericordioso. E os tempos já chegados são. E a gente não pode perder mais tempo de brincar de servir a Deus. Porque o que eu enxergo no irmão Samuel Trevisan, ele parece que montou umas igrejinhas para brincar de servir a Deus, e não é assim. A obra de Deus é santa. Não é de qualquer jeito que um homem pode levar essa obra adiante. Então, irmão Samuel Trevisan, volte atrás, volte a ser menino. Esquece o seu potencial. Você tentou construir um império e a gente vê que esse império já está perdendo as forças, porque o Senhor visa em nós o espiritual. O dinheiro ele não precisa, Deus é riquíssimo. Se ele quiser nos enriquecer, a gente deita hoje pobre e levanta rico. Mas se ele quiser nos empobrecer também, aquele que é rico em dinheiro, ele faz deitar rico e levantar pobre. Mas louvado seja Deus, que o Senhor possa nos encher do Espírito, das riquezas espirituais, para que nas horas das aflições nós possamos olhar para o céu e falar: Senhor, eis-me aqui. E a resposta vem. Então, Flores, essa é uma reflexão bem curta, que hoje eu pensei em falar, porque ontem eu ouvi o irmão fora da caixa, eu não consigo falar teu nome, servo de Deus. Então, é coisas que é verídico que ele falou. Tem que explicar para a Irmandade, porque não é uma Irmandade. Se só nos Estados Unidos ele montou 50 igrejas, imagine no Brasil afora, nos países afora. E agora tá todo mundo, sabe, a mesma coisa, tá como que eu posso dizer? Ele era o cabeça, que é o dono da obra, porque o dono da nossa obra é Cristo Jesus. Ministério de Jandira, o dono da obra é o senhor Trevisan. Então, muitas almas estão machucadas por conta da sua arrogância, a pessoa ser muito altiva, sabe? Se sentir, nunca olhar assim para o irmão na mesma altura, se sentir o poderoso por ter dinheiro. Dinheiro na presença de Deus não significa nada. Às vezes vale um servinho de Deus que sobe no púlpito, que não sabe nem ler direitinho, mas quando o Senhor desce com o Espírito Santo e abre a boca desse homem, a presença desce. Então, Flores, fica essa minha reflexão de hoje, a gente tomar cuidado, porque vale a pena, 42 anos de caminho, eu quero ir uns 100 anos a mais. Eu sei que não vou alcançar, mas tem que botar na cabeça, 100 anos para Deus é como um dia é como 100 anos. Então, a gente ficar nessa expectativa do tempo que Deus der para nós, estar na presença dele, louvando e glorificando. Que a paz de Deus possa tomar a todos os corações e fiquemos firmes nessa graça maravilhosa, porque não existe outra igual. Beijo, beijo, Flores. Amo a todas e todos. Beijo, beijo.